Quando foi a última vez que você ficou entediado? De verdade. Sem vídeos, sem celular, sem estímulos, sem barulho. Hoje, qualquer tempo vazio parece estar errado. Há pouco tempo eu comecei a reparar que em alguns momentos do meu dia a dia, muitas vezes parece que eu preciso de algum estímulo, algo para me mover, algo que consiga tirar o vazio da minha cabeça. Esses momentos muitas vezes me fazem precisar de algo, seja uma música, um vídeo, um celular, algum estímulo. Parece que toda hora eu preciso de algo para ocupar minha mente, muitas vezes mesmo estando ocupado já. Você também se sente assim? Hoje em dia a vida moderna parece que odeia o vazio. A gente não desaprendeu a lidar com o tédio. A nossa geração muitas vezes só sabe evitá-lo. E eu quero te dizer que não é só você que se sente assim. Hoje a gente tem muitos estudos que falam sobre esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento de não conseguir aguentar o tédio, de muitas vezes precisar de algum estímulo, parece que para se sentir vivo ou para passar o tempo que seja. Nos últimos anos, com esse frequente aumento de uso de redes sociais, muitos pesquisadores têm cada vez mais dedicado seu tempo a entender o que esse excesso de estímulo faz no nosso cérebro, o que esse excesso de estímulo muda no nosso cérebro, como o nosso cérebro se comporta a esses excessos de estímulo. E o nosso cérebro, ele trabalha muito ligado à recompensa. E essa recompensa nada mais é do que a famosa dopamina. E diferente do que alguns falam, a dopamina não é o hormônio do prazer. A dopamina está muito mais ligada ao hormônio da antecipação. Ela só é liberada no seu cérebro quando você fica esperando algo muito interessante acontecer. É aí que ela atua. Vídeos curtos, redes sociais, notificações, tudo isso aqui é construído para te manter dentro desse ciclo. São basicamente estímulos rápidos que esses três aqui produzem para gerar maior dopamina no seu cérebro. E os estudos são claros. Buscar esse tipo de estímulo o tempo todo basicamente prende o seu cérebro em um ciclo onde ele precisa de novidade o tempo todo. Mas é aí que o bicho pega, meu amigo. O cérebro ele se adapta. Ou seja, estímulos rápidos vão causar menor tolerância com estímulos mais lentos. Então, vídeos que não sejam curtos, né? Então, vídeos maiores, séries, filmes, você não consegue mais consumir nada que seja mais lento, que demande mais o seu tempo. Porque o seu cérebro se adaptou a coisas muito rápidas, a estímulos muito fáceis e rápidos de conseguir. Então, assim, o silêncio começa a te incomodar, a pausa vira ansiedade e o tédio te causa algo insuportável de conseguir resistir. Um estudo recente nos mostrou algo que, de certa forma, é desesperador. Muitas pessoas preferem tomar choques elétricos do que ficar alguns minutos sozinhas e sem estímulo. Se der tudo certo, eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, para você ver esse estudo que eu acabei de citar. Essas pessoas escolheram tomar choque não porque é bom, mas porque elas não aguentam ficar sozinhas com a própria mente. Isso mostra pra gente o quanto nós somos dependentes cada vez mais de estímulos. Nós não conseguimos nem sequer ficar alguns minutos sem enrolar o feed, sem ficar buscando algum vídeo no TikTok, sem ficar vendo algum vídeo no YouTube, por mais que seja só escutando, a gente não consegue mais estar presente só. Tudo parece que vira tédio. A gente precisa de algum estímulo para a gente se sentir conectado com algo. Faça um teste. Busca ficar um tempo sem estímulo. Provoque o tédio. Você vai ver que quando tudo se silenciar, algumas coisas vão aparecer. Seja pensamentos que evitamos, seja sensações que não estão bem resolvidas, sejam até perguntas que a cada dia que se passa são adiadas. Por isso, muitas vezes o tédio pode parecer algo desesperador para algumas pessoas. Como eu disse anteriormente, o nosso cérebro ele aprende pelo ato, ele aprende como um treinamento mesmo. Imagine que tudo que você faz, cada comportamento que você tem, o seu cérebro só está reforçando isso dentro dele. Então ele vai entender aquilo como um padrão que deve ser seguido. Ou seja, quando a gente passa o nosso dia todo pulando de um estímulo para outro, o nosso cérebro está entendendo que é assim que ele deve se comportar, que ele precisa disso para ele funcionar. Então ele vai ficar buscando
pular de um vídeo do TikTok, ir pro YouTube, rolar o feed do Instagram, pular pro Twitter, agora X, mas ele sempre vai ficar buscando algum estímulo. Por isso, muitas vezes a gente consegue focar em alguma tarefa, porém só por alguns minutos, porque o nosso cérebro não resiste a ficar sem estímulos. Qualquer coisa que dure um pouco mais de tempo começa a incomodar, e a gente não consegue mais lidar com aquilo, ou a gente até desiste da tarefa. E isso acontece muitas vezes não porque o nosso cérebro achou aquela tarefa chata, ou porque a gente não gosta de fazer aquilo, mas porque o nosso cérebro não foi treinado o suficiente para aguentar aquilo. Ou porque o nosso cérebro vai achar chato porque a gente não treinou ele, a gente não colocou ele para buscar prazer naquilo. O seu cérebro sempre vai ficar buscando o próximo estímulo, se você é uma pessoa que depende muito disso. Então, quando vier uma tarefa que seja um pouco mais entediante, ele vai estranhar, é óbvio. E isso começa a tirar da gente uma capacidade muito importante na nossa vida, que é só de estar presente. Presente em uma conversa que não necessite de celular, presente nos nossos próprios pensamentos, presente até em momentos simples com a nossa família. Descansar não é se distrair por um tempo, é basicamente a gente aceitar que nada vai acontecer por algum tempo. Mas também o tédio não deve ser só interpretado como um problema. Ele pode ser um espaço para pensar, um espaço para surgirem novas ideias, um espaço para emoções e sensações ganharem um novo sentido. Por que você acha que as pessoas de antigamente eram muito mais criativas? Simples, porque elas sabiam lidar com o tédio. A criatividade muitas vezes nasce assim, não na busca incessante pela criatividade, mas quando a gente aceita o vazio. E aceitar aquele vazio te dá espaço para você pensar na sua mente, para você conseguir refletir, para você conseguir ter ideias e você acabar sendo uma pessoa mais criativa. E esse silêncio, ele abre espaço para a reflexão. E esse silêncio vai abrir espaço para a sua reflexão. Isso vai permitir que os seus pensamentos fiquem mais claros, você consiga entender melhor eles, você consiga sentir melhor eles e você consiga organizar melhor eles. O seu autoconhecimento não vai acontecer em um lugar com muito barulho, muito estímulo. Vai acontecer num lugar onde você esteja sozinho e você consiga pensar, raciocinar, conseguir se conhecer. Você sair do exterior e você vir para o seu interior, para o seu eu. Então, para a gente refletir um pouco, nem todo vazio é um problema. A gente passa muitas vezes muito tempo da nossa vida acreditando que qualquer silêncio a gente precisa de uma resposta, a gente precisa buscar algo para responder aquilo, ou buscar algo que simplesmente não precisa de resposta. Mas se qualquer tédio, qualquer vazio precisar na sua cabeça buscar estímulo, fuja disso, você não precisa disso. Aprenda a lidar com esse tédio. Se permita muitas vezes estar nesse local de tédio, que é tão julgado, tão mal falado pela sociedade. Esteja sem distrações, sem precisar ocupar seu tempo, sem estímulos, apenas esteja. Se você chegou até aqui, talvez esse silêncio de agora faça sentido para você. Obrigado por ficar até o final desse vídeo e até a próxima. E não esquece do teu like, se inscreve aí no canal, beleza? Valeu!